a noiva do Cordeiro. Apocalipse 12, versos 13 ao 17. O dragão persegue a mulher. Hoje nós vamos concluir o capítulo 12, que é um capítulo que fala sobre a realidade da grande batalha espiritual que existe desde a criação do mundo. Uma grande peleja que nasceu no céu e desceu para a terra. Satanás se opondo a Cristo, Satanás se opondo ao povo de Cristo. Apocalipse 12, 13, eu vou fazer a leitura do texto, verso 13 ao 17. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí, momentos de Deus, e tem o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Deus, eu peço que o Senhor nos encha, Senhor, de amor verdadeiro, um amor santo e puro que venha do céu. O mesmo amor, Senhor, que o Senhor Jesus nos amou, que possamos sentir uns pelos outros, pois o Senhor nos ensinou: um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Tua palavra nos ensina, Senhor, que sem o verdadeiro amor que vem do alto, tudo é inútil. Tudo é vaidade, tudo perde o sentido e tudo é feito simplesmente por uma vanglória. Mas aprendemos na Tua palavra, Senhor, que o verdadeiro amor, ele tudo crê. O verdadeiro amor, ele tudo espera. Ele tudo suporta. O verdadeiro amor, Senhor, ele não sente inveja. O verdadeiro amor, ele não se irrita, ele não guarda rancor. O verdadeiro amor, Senhor, não arde em ciúmes, não se ensoberbece. Como precisamos, Senhor, desse maravilhoso dom, que é o dom do amor. Como precisamos, cada vez mais, voltar ao primeiro amor e ser aquecido por esse santo amor que vem do céu. Pois o Teu Filho resumiu todos os mandamentos, Senhor Jesus. Senhor Deus Pai, em amar ao Senhor de todo o coração, alma, força e entendimento, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Senhor, nos ensine a Te buscar, como nos ensinou o Teu servo Jeremias: e buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que nessa noite, que nesse dia, nos aproximemos mais de Ti, Senhor. Que o Senhor use esse momento para abrir o nosso coração, para abrir o nosso entendimento, para a Tua palavra, Senhor, para que a Tua palavra exerça um fruto salvífico nas nossas vidas, para que a Tua palavra nos faça sal da terra e luz do mundo. Quebra, Senhor, o nosso orgulho e nos faz humildes e mansos como Jesus. Obrigado, Senhor, pelo pão nosso de cada dia. Obrigado pelas Tuas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos. Que possamos nessa noite ser cheios do Teu Espírito e esvaziados de nós mesmos. É o que nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos.
Nós vamos falar hoje sobre essa perseguição, uma vez que Satanás falha na tentativa de destruir Jesus. Após ser derrotado na cruz, ele volta toda a sua atenção para a instituição que Jesus fundou, para o povo que Jesus comprou na cruz. Então, agora, uma vez que ele foi derrotado por Cristo na cruz, ele volve todo o seu olhar, todo o seu ódio para mim e para você, que somos a descendência de Cristo aqui na terra. E é esse o propósito, a partir do versículo 13, essa terceira seção do capítulo 12, mostrar como nós, se de fato já fomos nascidos do alto, como aprendemos ontem, lá no estudo em Cosme de Farias, no Evangelho de Lucas, se já formos regenerados, aconteceu em nosso interior uma obra sobrenatural. O Senhor tirou um coração de pedra e nos deu um coração de carne. O Senhor tirou o espírito antigo, espíritos malignos que habitavam em nós, e nos deu um novo espírito, o Espírito Santo. O Senhor nos fez odres novos para receber o vinho novo do Evangelho da graça de Deus. O Senhor nos fez, no momento em que fomos chamados por Cristo, o mesmo momento em que o Senhor achou Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Isso acontece com todo verdadeiro cristão. O Espírito Santo, ele ilumina o nosso coração, ele nos chama das trevas para a luz, e acontece com as nossas vidas um poder maior do que o poder de Deus na criação do mundo. Deus nos recria. Na criação, Deus cria a partir do nada. Na regeneração, Deus nos recria a partir de algo que já estava corrompido pelo pecado. Então, no momento em que somos vivificados pelo Espírito Santo, somos feitos novas criaturas. E o apóstolo Paulo nos ensina algo que acontece e é a evidência da nossa regeneração. Ele diz: as coisas velhas se passaram, os pecados antigos se passaram, a velha vida se passou e tudo se fez novo. É isso que acontece quando nós somos regenerados. Tudo se faz novo no nosso ser interior. Nossas vontades mudam, nossas fontes de satisfação mudam, nosso amor muda. Quando somos a velha criatura, nós amamos o pecado. Quando somos uma nova criatura, nós amamos a Deus e ao próximo. E aqui nós vemos essa batalha que nós somos inseridos quando somos regenerados. Essa grande batalha espiritual, esse grande combate que o apóstolo Paulo diz: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Não há neutralidade no mundo espiritual. Jesus disse em Lucas 11, 23, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. No sentido de que quem não tem o Espírito de Cristo está necessariamente, automaticamente guiado por espíritos malignos. E o que dá legalidade a Satanás nas nossas vidas é justamente a desobediência a Deus. A Bíblia diz em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. E Efésios capítulo 2 diz que os espíritos imundos é o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então aqui nós vemos essa grande batalha. Aqueles que seguem a Cristo e estão andando como Ele andou, são alvos do dragão e daqueles a quem Ele usa, os seus servos. Jesus disse em João 8,44,
as pessoas mais religiosas de Israel, os fariseus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que os fariseus tinham por pai o diabo. No sentido de que eles eram parecidos com o diabo. Eles faziam oposição a Deus e a sua obra. E nós vemos que os homens, eles estão nesse patamar. Os homens não regenerados, eles parecem muito mais com o diabo do que com Cristo, do que com Deus. Nós já vimos na semana passada quem era o diabo. O diabo virou um dragão depois da queda, mas o diabo era um ser de luz. O diabo era um ser formoso. O diabo era um ser que assistia na presença de Deus. Verso 13. Quando, pois, o dragão... E é importante nós entendermos quem é o dragão. O dragão é Satanás. E por que ele é apresentado aqui na figura de um dragão? O apóstolo Pedro diz que ele é como um leão que ruge. Gênesis, Moisés apresenta ele como uma serpente. Mas aqui o apóstolo João apresenta ele como um dragão, pois o propósito é mostrar o seu poder e a sua capacidade de destruir a criação de Deus e fazer oposição à obra de Deus. O dragão é um ser pessoal, é um anjo caído, que tem vontade, que tem planos e que tem estratégias. O apóstolo Paulo diz: nós não ignoramos os teus desígnios. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, a nossa luta é contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. Ele tem ódio de mim e de você. Ele tem inveja daqueles que são perdoados por Deus. Ele tem grande cólera, grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele tem inteligência para seduzir. O versículo 4 do capítulo 12 diz que com a sua cauda ele tirou do céu 1/3 dos anjos. Quando fala da sua cauda, fala que ele não executou, ele não exerceu todo o seu poder de influência para persuadir os anjos. Ele usou apenas uma parte da sua inteligência. Então fala da sua inteligência para seduzir. Por isso que a Bíblia não nos manda batermos papo ou discutirmos com o diabo. A Bíblia nos manda sujeitarmos a Deus, resistirmos ao diabo no colo de Deus. E então, no esconderijo do Altíssimo, Deus vai fazer com que o diabo fuja de nós. Se nós tentarmos convencer, sentar para conversar com o diabo, vai acontecer conosco o que aconteceu com Eva. Ele vai nos persuadir porque ele é muito inteligente. Ele é um dos seres mais inteligentes que Deus criou. Mas ele usa a sua inteligência para o mal. Como começa o capítulo 3 de Gênesis? Ora, a serpente, a mais astuta dos animais selváticos que Deus criou. Então esse ser, ele tem inteligência para seduzir. Seu objetivo é destruir Jesus e o seu povo. Ele quer destruir Jesus e o seu povo. Tudo que glorifica a Deus vai ser alvo dos ataques de Satanás. Tudo. Então, o casamento glorifica a Deus. Satanás leva um homem à fornicação. Leva um homem ao adultério. Leva um homem à perversão de algo que agrada a Deus. Deus cria a igreja, Satanás cria a falsa igreja. Porque o propósito dele é destruir.
E ele é muito organizado para isso. Ele cria uma grande ordem no mundo para fazer a grande desordem que é o nosso mundo. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, uma vez que Jesus Cristo derrota ele na cruz, ele então vai atrás da igreja, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Jesus é fruto do povo de Deus, da igreja verdadeira. Verso 14, e aqui nós vemos qual é o propósito da igreja: dar à luz o Filho de Deus nos nossos corações. Como disse John Bunyan, Jesus pode nascer 1000 vezes em Belém. Se ele não nascer no seu coração, você estará perdido para sempre. O apóstolo Paulo ora pelos Gálatas, em Gálatas 4,19, e ele diz: eu sofro dores de parto, para que Cristo seja formado em vocês. O propósito da igreja é nos conformar à imagem de Cristo, pois aquele que diz estar em Cristo tem que andar como ele andou. Verso 14, e foram dadas à mulher, à igreja, as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Aqui nós vemos, essas 2 asas representam o selo de Deus, guardando o seu povo e guiando o seu povo acima das adversidades, para o lugar aonde ele quer que o seu povo esteja, no deserto. O deserto é um lugar árido. O deserto é um lugar solitário. E o deserto é um lugar aonde Deus fala. Foi o deserto que forjou o caráter de João Batista. Foi o deserto que forjou o caráter de Moisés. Foi o deserto que fez uma peneira daqueles que saíram do Egito e foram para a terra prometida. O calor do deserto é como o fogo que purifica o ouro. Ele destrói as impurezas e faz permanecer em nós somente aquilo que de fato tem valor. Por isso que aqui nos é mostrado, foram dadas à mulher, à igreja, as 2 asas da grande águia. Aqui fala do selo de Deus, da proteção de Deus sobre o seu povo. E essa asa, como de águia, nós não podemos esquecer do capítulo 40 do profeta Isaías. Eu queria convidar os irmãos a abrirem comigo. Isaías capítulo 40. Verso 28. Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Ou seja, o profeta Isaías aqui está convidando o povo a uma reflexão através de uma pergunta. Vocês não sabem que Deus não se cansa, Deus não se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Por isso o apóstolo Paulo disse: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando a Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia, após a criação, não fala de um descanso após o cansaço, mas fala de um descanso contemplativo. Deus, após criar todas as coisas, parou para contemplar todas as maravilhas que ele fez.
Mas Deus, ele não se cansa. Ele é onipotente, portador de toda a força existente. Por isso a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço forte e aparta o seu coração do Senhor. Mas bendito é o homem que confia no Senhor. Faz forte ao cansado. Olha que coisa, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Moisés começou a liderar o povo de Deus com 80 anos. Abraão começou a seguir a Deus com 75 anos. Sara deu à luz a Isaac com 100 anos. Verso 30, os jovens se cansam e se fatigam. Olha que coisa. O vigor da juventude, ele é passageiro, ele passa. A força da juventude passa rapidamente. Se você olhar um vídeo de Arnold Schwarzenegger na década de 70 e Arnold Schwarzenegger hoje, você vai entender isso. Como o vigor da juventude ele passa. Como a força da juventude é passageira. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. E aqui o voo da águia é diferente do voo das outras aves. A águia, ela tem a capacidade de perfurar uma tempestade e voar acima das tempestades. O que o profeta está dizendo aqui é que aqueles que estão esperando em Deus, em comunhão com Deus, eles triunfam sobre as adversidades da vida. Eles têm uma força que não provém deles, mas que é sobrenatural. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ele está falando da força que vem daquele que está fazendo a vontade de Deus. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, Deus faz com que o impossível aconteça para que essa vontade se cumpra. A grande questão é que muitas vezes nós gastamos a nossa força naquilo que não tem nenhum valor para Deus. Então nós nos cansamos. Então nós nos afadigamos. E nós vemos a realidade do povo na época de Ageu. Quando recebemos o nosso salário, recebemos no saquetel furado. Porque não estamos dando prioridade às prioridades do reino de Deus. Por isso que, quando nós estamos cansados e sobrecarregados, é algo perigoso e ao mesmo tempo maravilhoso, a depender do que você vai fazer e do escape que você vai procurar diante desse cansaço e diante dessa sobrecarga que está sobre você. Se você atender o maravilhoso convite de Jesus, esse cansaço vai estar cooperando para o seu bem. Porque Jesus disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, não confie mais na sua própria força, aprenda a depender de mim, não faça mais nada sem a minha companhia. Tomai sobre vós, a ideia é, pegue vocês o meu jugo. O jugo, os irmãos já sabem, é um pedaço de madeira que une duas pessoas. Não faça mais nada sem a minha presença, sem a minha aprovação, sem a minha companhia. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
E então, quando vocês aprenderem essas duas lições cruciais no reino de Deus, mansidão e humildade, vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Por isso que nós vemos aqui que essa força que é dada à igreja não é uma força humana, é uma força que vem com a virtude do Espírito Santo. Como disse Zacarias, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essa asa, ela vem do Espírito Santo. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto. Deus não nos dá força para fazermos a nossa vontade. Deus nos dá forças para fazermos a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Para que voasse até ao deserto. E eu pergunto para mim e para você: será que nós estamos no deserto? Será que nós estamos valorizando e buscando esse lugar secreto onde nós ouvimos a voz de Deus e recebemos o direcionamento dele em todas as áreas da nossa vida, como Elias recebeu na caverna, onde o Senhor enviou um terremoto, uma tempestade, e ali não estava a presença do Senhor. Mas quando o Senhor enviou um cicio, uma brisa suave, ali Deus estava mostrando toda a sua mansidão e humildade, chamando Elias no silêncio, mostrando Elias que ele não fala na nossa ansiedade, ele fala na nossa tranquilidade. Aquietai-vos, a Bíblia diz, e sabei que eu sou Deus. Então Deus pergunta a Elias: o que fazes aqui, Elias? E então Deus tira Elias daquela caverna. E muitas vezes nós estamos desesperados porque nós não estamos ouvindo a voz de Deus como deveríamos. Não estamos dando prioridade à oração como deveríamos dar. Não estamos buscando a força que vem do alto. Estamos confiando na nossa própria força. Quando a Bíblia diz, irmãos, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é porque o dinheiro é diabólico, é porque o dinheiro te leva a não depender de Deus. O dinheiro te dá uma força que vem de Satanás. O dinheiro não te leva ao lugar secreto. Pergunte a um cristão que está sendo perseguido, que está muitas vezes passando fome, se ele não ora por uma refeição. Uma oração altamente fervorosa por um pouco de arroz que às vezes chega na mesa dele, na prisão onde ele está. Muitas vezes, quando nós temos condição, nós nos esquecemos disso, de que cada refeição que chega na nossa mesa é um milagre de Deus. Por isso que o problema do dinheiro é isso. Não é ele que é maligno. Por isso que a Bíblia diz, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. É a confiança que ele conquista no nosso coração. Para que voasse até ao deserto. A igreja é guiada por Deus ao deserto. Por isso que nós sempre temos que entender que nós não podemos medir a nossa vida pela vida dos ímpios.
nós não temos nem que olhar, nem que cogitar na vida dos ímpios, porque os ímpios têm outro estilo de vida, têm outros objetivos e servem a outro Deus. Os ímpios não são alvo da disciplina de Deus, eles são alvo do abandono de Deus. E o deserto é o lugar onde Deus nos humilha, aonde Deus nos faz ser humildes. Porque a palavra humilde é a capacidade de ser humilhado. O deserto é o lugar onde Deus nos ensina que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É o lugar onde Deus nos ensina que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. É o lugar onde Deus nos ensina que aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. É no deserto que aprendemos a depender de Deus. Por isso que nós somos alvos de dificuldades que os ímpios não serão. E isso é prova do grande amor de Deus por nós. Olhe a vida de Jacó. Como a vida de Jacó foi um grande deserto. E veja a vida de Esaú. Como a vida de Esaú foi um grande paraíso aqui na terra. Ao seu lugar. Então ele diz aqui, ao seu lugar. O deserto é o habitat da igreja. Aí onde é sustentada. Ou seja, Deus não só guia a igreja para o deserto, mas como Ele sustenta a igreja no deserto. É Deus quem sustenta o seu povo. É Ele que fazia com que as vestes não se envelhecessem, com que as sandálias não se desgastassem. É Ele que enviava o maná que caía do céu. É Ele que enviava a nuvem que os guiava durante o dia e a coluna de fogo que os guiava durante a noite. É Deus quem guia o seu povo, irmãos. Durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Um período de tempo específico, aonde Deus conduz o seu povo para ouvir a sua voz e se preparar para o grande embate espiritual que nós temos que combater. Verso 15. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio. Isso aqui está acontecendo há 2000 anos, desde quando Jesus Cristo fundou a igreja. A serpente está jorrando essa água da sua boca contra a igreja, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Aqui nós vemos Satanás enviando da sua boca uma grande correnteza para destruir a igreja. Que correnteza é essa? Que água como um rio é essa? O mundanismo, as perseguições, as acusações, as filosofias mundanas que adentram a igreja com o propósito de destruí-la. Essa água aqui fala da grande sedução do mal contra o povo de Deus. O perigo do mundanismo. O perigo de nós aceitarmos a forma de pensar do mundo, a cosmovisão do mundo. O perigo de nós enxergarmos a vida como o mundo enxerga. Quando a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno, não fala que a criação de Deus é do diabo, por exemplo, que o mar é do diabo. Não fala que o céu é do diabo.
Quando a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno, fala que as ideologias do mundo, as mentes que regem o mundo, estão influenciadas por Satanás. Quando a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem nada que no mundo há, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, fala justamente isso, da forma de pensar deste mundo, que é totalmente contrária à forma com que Cristo enxerga o mundo. Por exemplo, quando chegou um jovem até Cristo e perguntou, Senhor, ordena que o meu irmão reparta comigo a herança. E Jesus disse, quem me constituiu juiz ou partidor entre vocês? Acautelai-vos de toda e qualquer avareza, pois a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O mundo valoriza os homens pelo que eles têm. Jesus Cristo disse, não é assim que Deus enxerga. O maior homem nascido de mulher, aos olhos de Deus, ele morava no deserto, se vestia com roupa de pele de camelo e comia gafanhoto e mel silvestre. Ele comia o que tinha. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha beleza, mas ele era cheio do Espírito Santo, João Batista. Então nós vemos aqui que a serpente tem esse poder de emanar da sua boca água como um rio. Esse rio aqui fala da correnteza deste mundo, como Paulo fala em Efésios 2, o curso deste mundo, que tende a nos influenciar, a nos afastarmos de Deus. Por isso que no Sermão do Monte, o Senhor Jesus corrige a nossa forma de enxergar a vida. Mais especificamente ainda no Sermão da Planície, em Lucas 6, onde ele coloca os grandes ícones da nossa geração como amaldiçoados. E ele coloca os grandes desprezados da nossa geração como os abençoados por Deus. O Senhor Jesus Cristo vai dizer em Lucas 6:20, bem-aventurados são os pobres. E ele fala justamente de pobreza material. Normalmente nós não enxergamos bem-aventurança na pobreza. Nós achamos que bem-aventurados são os ricos. Normalmente nós não gostamos de depender de Deus para tudo. Normalmente nós queremos a fartura, mas Jesus disse, felizes são os pobres. Felizes são aqueles que passam intensas privações, porque essas privações levam essas pessoas a orar. Pai, me dá o pão nosso de cada dia. Felizes são os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Felizes são aqueles que não enxergam nada como seu, mas enxergam tudo como de Deus. O Senhor Jesus Cristo vai dizer, felizes são aqueles que choram, porque um dia eles virão a sorrir. Ou seja, bem-aventurados, felizes são aqueles que estão agora chorando, lutando contra o pecado, chorando, se arrependendo quando cai, chorando para viver uma vida santa. Esses, vai chegar um momento, a semelhança de Lázaro, que após uma vida de sofrimentos nessa terra, essas pessoas irão fechar os seus olhos e Deus irá enxugar dos seus olhos toda lágrima no céu. Felizes são aqueles que choram. O Senhor Jesus Cristo vai dizer, felizes são vocês que têm fome, porque vocês serão saciados. E então, ele conclui e diz, felizes são os perseguidos, porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vocês.
E depois ele nos ensina quem são aqueles que estão debaixo da ira de Deus. Ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a sua consolação. Quem é que enxerga a maldição na riqueza? Quem aqui enxerga a prosperidade material como algo que pode ser a causa da nossa destruição? Pois é assim que nós deveríamos ver a riqueza como uma grande provação de Deus. Jesus disse: ai de vós os ricos, vocês já tendes a vossa consolação. Ai de vocês os que vivem sorrindo. Não é qualquer tipo de alegria. O Senhor Jesus estava falando da alegria que procede da satisfação carnal. Ai de vocês que vivem se alegrando com as concupiscências da carne. Ai de vocês, porque um dia vocês irão lamentar e chorar. O Senhor Jesus Cristo disse: ai de vocês que agora estão fartos, porque um dia vocês vão ter fome. Ai de vocês que estão cheios de si, que estão fartos em vocês mesmos, como a igreja de Laodiceia, que dizia que não precisava de nada. Vocês vão padecer grandes necessidades. E por último, o Senhor Jesus conclui: ai de vocês quando todos vos louvarem. Ai de vocês quando todos disserem bem de vocês. Pois assim perseguiram, pois assim aconteceu com os falsos profetas que viveram antes de vocês. Os falsos profetas, eles sempre foram aplaudidos. E é esse ataque aqui que a igreja recebe. Um ataque de fora para dentro e muitas vezes de dentro para fora. Ataque dos falsos mestres. As ferramentas mais poderosas de Satanás são os falsos profetas, que vêm até nós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. O apóstolo Paulo, em Atos 20, 29, a partida dele, lobos vorazes tentariam invadir a igreja de fora, e pessoas de dentro da igreja iriam falar coisas pervertidas a fim de arrastar os discípulos após si. A igreja de Cristo é sempre atacada naquilo que é ensinado, pois o fundamento da igreja é a doutrina dos apóstolos. Vem com o propósito de arrebatar a igreja, de destruir a igreja. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, e que os escolhidos não poderiam ser enganados por causa do Espírito Santo. Por isso que ele diz aqui, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. O propósito de Satanás é justamente fechar a igreja. Por isso que ele, de todas as formas, vai tentar fazer com que o seu amor se esfrie. Porque ele sabe, ele tem a mesma estratégia de Balaão, ensinando a Balaque: olhe, nós não podemos amaldiçoar a quem Deus abençoou. Só há uma forma, Balaque, de prejudicarmos o povo de Deus. É o próprio povo de Deus pecar contra Deus. Então é o próprio Deus que vai amaldiçoar o povo. Satanás, sabendo disso, ele usa essa mesma estratégia para fechar a igreja. Ele sabe que isso só acontece se o próprio Deus decretar. E existe um decreto do próprio Deus contra a igreja, que é quando a igreja perde o primeiro amor.
Foi essa a sentença de Jesus à igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti. A igreja de Éfeso era igreja bíblica, era uma igreja que tinha sã doutrina, que não suportava homens maus, que colocava à prova o que era pregado e tinha achado os falsos apóstolos mentirosos. Era uma igreja que tinha discernimento espiritual, mas Satanás conseguiu endurecer o coração das pessoas da igreja de Éfeso. E o amor dos irmãos em Éfeso se esfriou. Eles não estavam mais no primeiro amor. Eles não estavam mais isentos de malícia. Eles estavam agora preconceituosos, sem mais o amor que sentiam no princípio, fazendo as coisas por obrigação e não por prazer. Então Jesus disse: tenho, porém, contra ti o fato de que vocês abandonaram o primeiro amor. E, irmãos, sem o primeiro amor, olha que coisa, além de não agradarmos a Deus, nós suscitamos mais ainda a ira de Deus do que se não estivéssemos fazendo nada. Por isso que para Deus a motivação da ação é tão importante quanto a própria ação em si. Como nós aprendemos ontem, duas pessoas podem estar fazendo a mesma coisa, uma pela motivação certa, outra pela motivação errada. É o exemplo de Caim e Abel. Então, sem o primeiro amor, tudo aquilo que nós fazemos, além de não agradar a Deus, suscita mais ainda a ira de Deus do que se não estivéssemos fazendo nada. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: lembra-te, pois, de onde caíste. Aonde foi que você deixou o seu amor se esfriar? Aonde foi que você perdeu o olhar de Jesus, que é o autor e consumador da fé? Aonde foi que você perdeu a visão de Cristo? Lembra-te, pois, de onde caíste. De onde? Volta lá, use a memória ao seu favor e pense aonde foi que você esfriou o seu amor. O que esfriou o seu amor? Você se decepcionou com pessoas? Isso é pecado. Você criou expectativa no lugar errado. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia nos homens. O próprio Senhor Jesus Cristo, antes de enviar os seus apóstolos, disse: eis que eu envio vocês como cordeiros no meio de lobos. O que é que o lobo faz com o cordeiro? Ele mata. Então sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Lembra-te, pois, de onde caíste. E o Senhor Jesus Cristo diz: arrepende-te. Não amar é pecado. Não amar os inimigos é pecado. Guardar mágoa no coração é pecado. Falar mal das pessoas é pecado. A Bíblia diz: bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem, amai os vossos inimigos. Arrepende-te e faz o quê? E dá frutos dignos de arrependimento. Volta à prática das primeiras obras. Volta ao primeiro amor. Recomece tudo, porque é melhor recomeçar do que insistir no erro. Recomece e pegue o amor. Porque o Senhor Jesus Cristo diz: se vocês não voltarem ao primeiro amor, brevemente eu virei e fecharei a igreja.
ou ele pode fechar a porta do nosso coração. Por isso que estar na igreja, irmãos, é um privilégio. As pessoas que saíram da igreja saíram porque Jesus colocou para fora. E se você não estiver no primeiro amor, Ele pode fazer isso comigo e com você também. Ele disse à igreja de Laodiceia: ou você seja quente, ou você seja frio. Se você for morno, eu te vomitar-te-ei da minha boca. O que Jesus estava dizendo à igreja de Laodiceia é: se vocês não forem fervorosos, se vocês não tiverem fervor espiritual, eu vou vomitar vocês. Por isso que nós temos que tomar cuidado com essa correnteza que a serpente joga. Quando nós adentramos a igreja, a serpente vem com propostas, com ideias malignas para nos afastar de Deus. Verso 16, para a gente concluir: há sempre um refúgio para o povo de Deus. Há sempre um escape. A igreja é sempre socorrida por Deus. Há sempre um lugar onde o nosso amor é reaquecido. Não é dito que o amor de todos vai se esfriar. É dito que por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas há um remanescente fiel que não vai deixar o amor se esfriar. Há um remanescente fiel que vai perseverar até o fim no primeiro amor. E eu espero, irmão, que seja você, eu espero que seja eu. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Deus sempre protege a igreja dos ataques do mal. Verso 17. O que nós vemos aqui, irmãos? Uma vez que Satanás não consegue seduzir, ele agora tenta destruir. Satanás primeiro nos seduz. Uma vez que a gente não morde as iscas dele, ele então nos persegue. Satanás primeiro não usa violência. Primeiro ele usa a sedução. Ele não usa os seus servos primeiramente para nos perseguir. Ele usa os seus servos para nos comprar. Quando ele não nos consegue comprar, então ele nos persegue com violência. Você acha que se João Batista estivesse à venda, ele seria decapitado? Não. Se ele estivesse à venda, ele provavelmente teria uma igreja cheia. Ele ia sair do deserto e Herodes ia financiar uma sinagoga enorme para ele pregar. Mas João Batista não cedeu à sedução e então foi vítima da perseguição. Irou-se o dragão, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher. Aqui mostra Satanás tirando a sua máscara de anjo de luz. Primeiro ele tenta nos seduzir. Por isso que João aqui usa a figura da serpente, saindo um rio da boca da serpente, porque a característica da serpente, lá em Gênesis, é justamente a sedução que emana da sua boca. Uma vez que ele não consegue seduzir, ele vem para nos destruir. O apóstolo Paulo disse: não é de se admirar, porque o próprio Satanás se traveste de anjo de luz. Satanás primeiro vem com bajulações, com elogios. Só então depois ele tira a máscara e mostra quem ele é.
é assim que ele age. A Bíblia diz em Provérbios 29 que aquele que bajula o seu próximo arma uma rede aos seus pés. E Satanás é aquele que chega no nosso ouvido e nos tece os melhores elogios para nos seduzir. Como aquele homem que começa a fazer ótimas ofertas a uma criança. Qual é o brinquedo que você gosta? Esse homem vai lá na escola e dá o brinquedo que essa criança gosta. Qual é o seu sonho? Quero conhecer tal lugar. Esse homem vai e realiza o sonho dessa criança. Qual comida que você mais gosta? Esse homem vai e dá essa comida para essa criança. Mas então, na casa dele, a sós com essa criança, ele revela que ele é um pedófilo. E ele abusa dessa criança. É isso que Satanás faz. Ele se apresenta como alguém bom. Se apresenta como alguém cordial. Eu amo uma tentação de Jesus no YouTube, um vídeo que aparece Satanás aparecendo diante de Jesus na figura de um homem de terno, fazendo as melhores propostas para Cristo. E nós precisamos de discernimento espiritual para enxergarmos o que está por detrás das ações que estão ao nosso redor. Verso 17. Uma vez que Satanás não consegue destruir a igreja pela sedução, ele agora vem e destrói a igreja, destruir a igreja com a violência e com a perseguição. Verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Ou seja, aqui ele tira a máscara e mostra o que ele sente contra a igreja, ira. E contra quem ele vai lutar? Contra os restantes da sua descendência. Existe ainda um remanescente fiel. Existe ainda um restante da descendência de Cristo. E eles são pouquíssimos. Olha as características dele. Nós vamos concluir com essas características dos verdadeiros cristãos. O que mostra a autenticidade de uma fé. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus. Olha, primeira coisa, a primeira característica dos verdadeiros cristãos, daqueles que fazem parte da descendência do Messias, eles guardam os mandamentos de Deus. O que significa guardar os mandamentos de Deus? Obedecer. Jesus Cristo disse em João 14, 21, aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. E ele resumiu todos os mandamentos no amor. Por isso que mais uma vez eu digo, sem amor tudo é inútil. Os que guardam os mandamentos de Deus. 1 João 2,4, João diz, se alguém diz, eu conheço a Deus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E tem, olha o que ele diz, e tem, guardar os mandamentos de Deus. E um puritano do passado dizia, Jesus Cristo no Evangelho nos livra da lei, nos traz até Ele e depois nos manda de volta para a lei. Agora com a capacidade e a força dele para cumprir a lei. Mas uma vez que você foi alcançado por Cristo, você não está sem lei. Os 10 mandamentos continuam em vigor.
os 10 mandamentos ainda estão valendo. Não terás outros deuses diante de mim. Nós temos que obedecer esse mandamento. Jesus tem que ser o nosso primeiro amor. Não farás para ti imagem de escultura, nem no céu, nem na terra. Ou seja, nós não podemos criar uma imagem de Deus, porque Deus é muito maior do que podemos pensar ou imaginar. Nós nos relacionamos com Deus por meio da fé, que é o firme fundamento daquilo que não se vê e a convicção daquilo que se espera. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse mandamento ainda está valendo. O nome de Deus é sagrado, nós não podemos usar o nome de Deus em vão. É justamente por isso que Jesus inclui no Pai Nosso: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, para evitar a quebra desse mandamento. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, o emprego do teu próximo, o funcionário do teu próximo. Está tudo lá na lei. Isso tudo está para a gente obedecer. Não na nossa força, não para sermos aceitos, mas uma vez que fomos alcançados pelo Evangelho e pela graça de Deus em Cristo, essa graça nos constrange a obedecer, não para ser salvo, mas pelo amor de Cristo. Não para ser salvo, mas porque você foi salvo. Então, por gratidão a tão grande salvação, o mínimo que você pode fazer para retribuir ao Senhor os inúmeros benefícios que Ele te tem dado é honrá-lo em forma de obediência aos seus mandamentos. Por isso que Ele diz aqui: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Olha que coisa. A outra característica daqueles que são salvos é que eles andam como Jesus andou. Em Atos 4, verso 12, o apóstolo Pedro se levanta diante do Sinédrio. O mesmo Pedro que havia negado a Jesus 3 vezes, se levanta diante do Sinédrio e diz: em nenhum outro nome há salvação, a não ser no nome de Jesus. E no verso 13, a Bíblia diz que o próprio Sinédrio, vendo a intrepidez com que Pedro e João falavam de Cristo, começaram a dizer uns aos outros, e reconheceram eles que aqueles homens haviam estado com Jesus. Eles reconheceram que eles não falavam de si, eles falavam da parte de Jesus. Eles tinham o testemunho de Jesus. Em Atos 11, pela primeira vez, os irmãos em Antioquia foram chamados de cristãos, porque eles se pareciam muito com aquele homem que dizia ser o Filho de Deus, e era o Filho de Deus, que pregou em Jerusalém. Então eles começaram a chamar os seguidores do caminho, que era como eram chamados os cristãos, eles começaram a chamá-los de cristãos, porque eles olhavam para eles e eles viam miniaturas de Cristo. É isso que significa a palavra cristão, pequeno Cristo. Em Romanos 8, 29, Paulo diz que o propósito de Deus nas nossas vidas é nos conformar à imagem de Jesus. O apóstolo Paulo disse: ninguém me moleste, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então nós precisamos olhar para Cristo, ter Ele como nosso referencial e ter o mesmo testemunho dele. Nós devemos andar como Jesus. Nós devemos ser santos como Jesus. Nós devemos falar como Jesus.
Nós devemos pensar como Jesus. Paulo disse, nós temos a mente de Cristo. E só há uma forma disso acontecer: nos saturarmos da palavra que Jesus nos enviou, a Bíblia Sagrada. É a Bíblia que é o martelo que vai esculpindo em nós o caráter de Cristo. E tem o testemunho de Jesus. São esses que são aqueles que nasceram de novo, os que guardam os mandamentos e os que têm o testemunho de Jesus. E a Bíblia diz em Hebreus 5:8 que, embora sendo filho, Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que padeceu. A Bíblia diz em Isaías 53 que Jesus era um homem de dores, um homem experimentado nos trabalhos, o mais rejeitado entre os homens. Porque talvez, se você pensar, não, ser conformado a Cristo, segundo o que Silas Malafaia prega, segundo o que Edir Macedo prega, é algo bom, porque então você vai ser um homem de sucesso. Não. Ser conformado a Cristo é o que está lá em Isaías 53. Ser um homem de dores. Dores físicas, dores emocionais, dores espirituais, pobreza. Mestre, você não tem aonde dormir, não tem onde morar. As aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Por isso que nós, muitas vezes, nos assemelhamos muito mais a loquaz do que ao cristão. Gostamos muito mais de falar do que viver Cristo. Porque viver Cristo dói. Viver Cristo não é bom para a nossa carne, é bom para o nosso espírito. Mas há um consolo que supera todas as dores de viver em Cristo e por Cristo. É que quando viver é Cristo, o morrer é lucro. E isso supera todas as dores que a vida com Cristo pode trazer. E tem o testemunho de Jesus. Eu pergunto agora, irmão, para mim e para você, sinceramente, a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Nós temos o testemunho de Jesus. Certa feita, um pastor do passado, Martin Lloyd Jones, disse, expondo as bem-aventuranças, o testemunho é a melhor ferramenta de evangelismo. O testemunho é o melhor evangelismo que você pode fazer. Pregar também, mas testemunhar principalmente. Na semana passada, esse final de semana, uma pessoa da minha família se levantou e me disse um bocado de desaforo, dizendo que eu manipulo meus pais para trazê-los à igreja. E eu disse para ele, porque ele é católico, eu não manipulo eles. Eles veem em mim mudança. Eles sabem quem eu era. E você sabe também. E eles sabem quem eu sou hoje. E por isso eles vão para a igreja. Eu não posso impedir eles de vir. Não tenho culpa se eles não querem ir mais para a igreja católica. Mas eles veem em mim uma nova pessoa. Com todos os defeitos que eu tenho. Mas eles veem em mim mudança. E ainda falta muito, irmão, para eu me parecer com Cristo. Eu sou muito pecador. Mas eu quero perguntar isso nessa noite, visto que nós estamos com o propósito de evangelizar. O pastor fez um propósito aqui, lembra? Ele deu 5 folhetos a cada irmão para que nós oremos. Eu estou orando. Já entreguei para uma pessoa, mas estou orando para que entregue as pessoas certas.
Mas a grande questão é, essa pessoa que eu estou entregando esse folheto, vai olhar para mim e vai ver uma vida condizente com o que está escrito nesse folheto? Ou eu vou estar desevangelizando essa pessoa com esse folheto? Ou eu vou estar desencaminhando essa pessoa com o testemunho que eu vou dar a partir desse folheto? E isso não é novo. O Senhor Jesus disse dos fariseus: os fariseus rodeiam o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez que eles fazem um prosélito, uma vez que eles trazem uma pessoa para o judaísmo, eles fazem com que essa pessoa seja 2 vezes mais merecedora do inferno do que eles. É o perigo de nós levarmos a pessoa para uma direção errada. Por isso que nós precisamos entender isso. Nós precisamos dar o testemunho de Jesus. Nós precisamos ser mais cobrados mesmo. Nós não temos a desculpa de dizer: ah, mas eu não sou Jesus. Tomara que Deus tome a boca do ímpio e fale, mas deveria ser. Porque lá na sua igreja prega que quem diz estar em Cristo tem que andar como ele andou. Nós precisamos, irmãos, dar testemunho de Jesus. Testemunhar, honrar pai e mãe, amar a esposa como Cristo ama a igreja, respeitar o marido, amar o marido e obedecer ao marido como a igreja se submete a Cristo, amar os filhos e ter a mesma paciência com os filhos que o nosso Pai no céu tem conosco, e exortá-los na direção de Deus, e não com ira no coração nem ódio, mas exortá-los em amor, não só exortando por exortar, mas exortando, mostrando qual é o fruto que você quer com aquela exortação. Olha, meu filho, eu estou lhe disciplinando, não porque eu estou com ódio, não porque eu cheguei em casa do trabalho e estou descontando minhas insatisfações da vida em você. Eu estou lhe disciplinando porque eu estou vendo esse caminho errado na sua vida, e eu quero trazer você para esse caminho certo, para que você não tropece, para que você tenha um bom futuro. É assim pelo menos que Deus me trata. Quando Deus nos disciplina, Ele mostra qual é o propósito da disciplina. Inclusive, o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, compara nossos pais terrenos com o nosso Pai Celestial. E ele diz: os nossos pais humanos nos corrigiam segundo bem lhes parecia. Mas o nosso Pai Celestial não nos corrige assim. Ele nos corrige com um propósito muito mais sublime. Ele nos corrige com o propósito de sermos participantes da sua santidade. E logo depois da disciplina, o escritor aos Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. É isso que nós precisamos. Dar o testemunho, para que haja coerência nas nossas palavras e nas nossas obras. O irmão José estava lá pregando que era para juntar tesouro no céu, eu não vejo ele ajudando ninguém. Avarento que só vive para ele. Não estou entendendo. Ele está pregando uma coisa e vivendo outra. Isso faz o quê? Perturbação, desestimulação. É como quando eu malhava e tinha um personal gordinho. Bora, bora, bora! Peso, peso! Aí tinha hora que eu parava assim. Minha calma, irmão, e você? Com essa barriga aí me gritando. Porque o testemunho dele desestimulava a prática da atividade física. O marketing do personal é que ele tem que ser uma pessoa também, né, esforçada. Porque quando a gente malha, a gente sente dor. Então como é que você vai evangelizar se você vai fazer o contrário do que você está propondo? Olha, irmão, vá para o culto vai ser uma bênção. Aí a pessoa vem e cadê você? Em casa. Mas como assim, meu irmão? Você me chamou para o culto
E você não veio para o culto? Foi por isso que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, em 1 Timóteo 4,16, toma conta de ti mesmo e da doutrina. Ou seja, olhe o seu testemunho. Ele disse a Timóteo, a ninguém ponha precipitadamente as mãos. Conserva-te a ti mesmo puro. Tome conta da sua santidade. Se você não for santo, você vai perder toda a autoridade no mundo espiritual e da doutrina. Porque a única coisa que salva é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você mesmo será salvo, tanto quanto aqueles que te ouvem. Porque o apóstolo Paulo bem sabia e estava ensinando a Timóteo que a igreja não é um palco, o púlpito não é um palco e a igreja não é um teatro. A igreja não é um lugar de fingimento, a igreja é a casa do Deus vivo, a coluna e o baluarte da verdade, a reunião dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, a assembleia dos santos, aqueles que foram chamados para fora do mundo e para dentro do reino de Deus. É isso que significa a palavra igreja, eclésia, que significa chamados para fora. E tem o testemunho de Jesus. Eu queria que todos nós hoje pensássemos acerca de nós mesmos e fizéssemos a seguinte reflexão: eu tenho o testemunho de Jesus. Por isso que é tão maravilhoso e Deus usa tanto o pastor para pregar tantas vezes nos evangelhos. O que é que você vê nos evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Desde o dia que eu entrei na igreja que o pastor está pregando algum evangelho. Porque no que consiste os evangelhos? O nascimento, a vida, os milagres, os ensinos, as obras, a morte, a ressurreição e a ascensão do nosso Salvador. Por isso que se você ler os evangelhos, você vai ver Jesus. E será que olhando para Jesus, nós estamos andando em passos parecidos com o dele? Por isso que nós não podemos perder ele como referencial. Nós não podemos ter nenhum outro fundamento a não ser Cristo. Por que o apóstolo Paulo disse? Porque na igreja de Corinto, uns estavam dizendo, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Pedro. Então Paulo disse, ninguém pode pôr outro fundamento a não ser Cristo Jesus. E se você estiver olhando para o homem está fadado a falhar. Mas se o fundamento da sua vida for Cristo, você jamais irá se decepcionar ou se confundir. Em Romanos, o apóstolo Paulo diz, todo aquele que nele crê, jamais será confundido. Olhando para Cristo, não temos confusões acerca da vontade de Deus. Às vezes você olha para os pastores de hoje e você fica confundido. E aí, é para cobrar ou não é para cobrar? E aí, faz isso ou não faz aquilo? E aí, pode vender livro ou não pode? Se você olhar para Jesus, você não será confundido. Por isso, de Jesus. Para que um dia, quem sabe, pela graça de Deus, ousemos dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós somos chamados ao discipulado. Quem é o discípulo bom? É aquele que imita ao seu mestre. Esse é o discípulo. E Jesus disse, se alguém quis do Calvário, e tem o testemunho de Jesus, concluindo, e se pôs em pé sobre a areia do mar. O capítulo 12 termina com essa oposição. Satanás se opondo ao remanescente fiel, e ele permanentemente se põe em pé diante
dos descendentes do Messias diante da igreja. É como se a visão que o apóstolo João está tendo é a visão de uma permanente oposição. Por isso que o apóstolo Paulo disse: todos aqueles que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Porque no momento que você dá um passo para mais perto de Deus, Satanás está se opondo. Ele está na sua frente se opondo para você não fazer a vontade de Deus. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurados são vocês quando mentindo falarem todo tipo de calúnias a respeito de vocês. Porque assim fizeram com os profetas que viveram antes de vocês, e grande é o galardão de vocês nos céus. João 15:18, Jesus disse: se odiaram a mim, odiarão a vocês também. Se perseguiram a mim, perseguirão a vocês. Se chamaram de Belzebu ao dono da casa, o que não falarão dos seus domésticos? Por isso que nós temos que cada vez mais entender uma coisa: quem planta na carne. Eu queria concluir com essa passagem hoje. Quem planta na carne, da carne colhe destruição. Quem planta no Espírito, do Espírito colhe a vida dele. O único caminho seguro diante dessa oposição que temos, Satanás se opondo, é mudarmos o nosso plantio para que mude a nossa colheita. Que as nossas murmurações, irmãos, acabem em nome de Jesus. Porque a causa de todas as nossas queixas não está lá, está a carne. Jeremias disse: de que se queixa, pois, o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. O único caminho seguro para vencermos a oposição de Satanás é plantarmos no Espírito. Como se planta no Espírito, irmão José? Comece o seu dia com Deus. Comece o seu dia regando a sementinha do Espírito que Deus plantou no seu coração, meditando na palavra de Deus, orando a Deus para que o Senhor guie o seu dia. Estude a palavra de Deus. Busque o tempo todo estar enchendo-se do Espírito Santo, para que o Espírito subjugue as paixões da nossa carne. Porque nós não temos força para vencer a nossa natureza. É o Espírito Santo que subjuga o nosso velho homem e faz fortalecer o nosso novo homem em Cristo Jesus. Martinho Lutero tem uma frase que diz: eu pensei que o meu velho homem tinha morrido no batismo, mas então eu descobri que ele sabia nadar. Conversão não é perfeição. Um santo está sujeito à queda. A Bíblia diz: vigiai e orai sem cessar, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas nós precisamos entender que aquilo que plantamos é o que vamos colher. E que existe um inimigo esperando só uma oportunidade para destruir a nossa vida. Esperando só um plantio na carne para causar um desastre nas nossas vidas. Ele está lá, é o que diz Apocalipse, ele está em pé. Ele não está sentado, ele está pronto para agir. Ah, Davi quer tirar férias. Maravilha. Eu tenho uma serva minha que não conhece a Deus, que vai tomar banho na hora certa que ele sair para dar um passeio no palácio. É assim que Satanás faz.
Ele espera uma oportunidade. E destrói famílias, destrói casamentos, destrói igrejas, destrói irmãos em Cristo em fração de segundos. Porque ele não está debaixo dos nossos pés. Ele é um dragão. E o que dá legalidade a ele são nossos plantios carnais. São nossos pecados de estimação. São nossos pecados ocultos, que ninguém sabe que a gente está cometendo. O irmão não sabe, o pastor não sabe que a gente está cometendo. Mas Deus sabe e Satanás sabe. E esse pecado é o que está dando legalidade para Satanás destruir a sua vida, tirar a sua paz e roubar a presença de Deus do seu coração. Por isso que o remédio é sempre o arrependimento. Para que esse plantio na carne seja destruído e comece um novo plantio, um plantio no Espírito. Como, irmão José, isso acontece? Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas não adianta plantarmos na carne e esperarmos coisas boas. Isso é um engano que vem do nosso próprio coração. O coração do homem é enganoso e é desesperadamente corrupto. Ele quer nos enganar de que a gente vai plantar na carne e vai colher coisas boas. Não vai. Qual é o caminho? Plantar no Espírito. E plantar no Espírito começa ao olhar para Jesus e seguir os seus passos delineados pela sua palavra. Como disse Davi, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós vamos ter 2 dias sem culto. Se você não se esquentar hoje, amanhã você pode cair. Amanhã você não vai ter culto. Se você não aproveitar os momentos que você vai ter para ter comunhão com Deus amanhã, quinta-feira, você pode cair. Então, entenda isso. Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Abundância do Espírito Santo. Aproveite essa oportunidade que Deus está te dando, porque pode ser a última, e plante no Espírito. Porque quem planta no Espírito, do Espírito colhe a vida eterna. E quem está plantando no Espírito, Satanás só fica do lado de lá, morrendo de inveja. Porque todo aquele que é nascido de Deus, o que nasce da carne é carne. Jesus disse a Nicodemos: o que é nascido do Espírito é Espírito. Todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que recebe o Espírito Santo e passa a viver pelo Espírito Santo, todo aquele que planta no Espírito, todo aquele que nasceu do alto, Deus lhe guarda. 1 João 5,18. Todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, porque é o pecado, é o plantio na carne que faz com que o maligno venha. Satanás é igual tubarão no mar. Se o tubarão vê sangue, ele se aproxima. Satanás, quando ele vê pecado, ele se aproxima. Não vive pecando, por isso Deus lhe guarda. E o maligno não lhe toca. Quem está vivendo em santidade é o maligno que fica do outro lado, mordendo os dentes de medo quando um cristão santo chega. Onde é que está isso na Bíblia, irmão José? Eu conheço a Jesus e eu conheço a Paulo. Palavras de um demônio, em Atos capítulo 19. Quando Paulo chegava, o maligno entrava em desespero e não tocava a mão no apóstolo Paulo. Muito pelo contrário, Paulo expulsava os demônios daqueles que estavam possessos. É essa vida que Deus nos chamou para viver. Uma vida cheia do Espírito Santo. Onde a gente sabe
Satanás não está dormindo. Deus também não está. Satanás está na nossa frente, se opondo, criando obstáculos. Mas se estivermos no esconderijo do Altíssimo, teremos descanso à sombra do Onipotente. E não teremos a tormenta do toque de Satanás. Porque não se engane. Tem pessoas que vivem atormentadas por Satanás. E não é um psiquiatra que vai resolver. Não são psicotrópicos que vão resolver. É só a libertação que Jesus oferece que irá resolver. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que as pessoas precisam. A libertação que vem do céu por meio de Cristo. Para que Satanás, que é o perturbador, o acusador, aquele que tira a nossa paz, não tenha mais legalidade nas nossas vidas. Que ele fique distante. Mas é importante que saibamos disso, para que sejamos sóbrios e vigilantes. Porque o diabo, o nosso adversário, vive ao derredor, bramando como um leão, esperando uma oportunidade para nos tragar. Vamos orar, irmãos, e pedir ao Senhor que nos ajude a plantarmos no Espírito. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite. Pedimos mais uma vez, Pai, que o Senhor avive o nosso amor. E a maior demonstração de amor, Pai Santo, é pregar o Evangelho, é viver o Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É essa vida que queremos viver, Senhor, a vida que jamais terá fim. E é debaixo desse amor que queremos evangelizar. Não queremos evangelizar sem amor, Senhor. Queremos falar da Tua palavra, debaixo do Teu poder. Mas para isso, Senhor, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Porque sabemos que na obra de evangelização há uma grande e ferrenha oposição. Satanás está de pé, esperando uma oportunidade para nos destruir. Mas maior é o Espírito que habita em nós, Senhor, do que o Espírito que habita no mundo. Maiores são os anjos que estão conosco, Pai Santo, do que os demônios que estão com Satanás. Por isso, Senhor, não permita que Satanás entre em nenhuma pessoa aqui nessa noite, como foi com Judas. Mas que todos os irmãos e irmãs aqui sejam alvos da Tua intercessão, Jesus. Como o Senhor intercedeu por Pedro. Simão, Simão, Satanás pediu a sua alma para peneirar, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quando tu te converteres, ajuda os teus irmãos. Senhor, nós oramos pela nossa irmã Rosana. Enche ela do Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor prepare ainda o momento para nos alegrarmos com ela. A alegria da salvação. Que ela possa se sentir acolhida e abraçada pela Tua igreja. Oramos, Senhor, por Dona Maria, que tem sofrido as deficiências da velhice, meu Pai. Ela que muitas vezes não está conseguindo andar fisicamente. Oramos para que o Senhor a toque, para que ela ande espiritualmente. Que ela possa Te conhecer, Pai. Oramos para que ela possa ter o verdadeiro arrependimento que conduz para a salvação. Agradecemos a Ti pela vida de Henrique, Senhor, que faz aniversário, filho da nossa amada irmã Marcinha. Que ele possa ser um jovem cheio do Espírito Santo, como Samuel. Que ele possa ouvir a Tua voz desde jovem e ouvir o conselho que Eli deu a Samuel. Quando você ouvir o Senhor te chamando, responda, meu filho.
eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Pois te obedecer é o melhor caminho que um jovem pode percorrer. Como diz a tua palavra em Eclesiastes 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias aos quais você venha dizer, não tenho neles a alegria de viver. Sabemos, Senhor, como a juventude está sendo atacada pelo mal. Promiscuidade, homossexualismo, tráfico de drogas, perversão, Senhor, de por todos os lados. Mas oramos pelo teu poder regenerador e preservador na vida de Henrique e de todas as crianças aqui, Senhor. Que o teu Espírito Santo gere nas crianças o temor que vem do céu e uma alegria que faz a criança ser verdadeiramente feliz, que é a alegria da salvação. Uma alegria muito maior, Senhor, do que fazer um gol ao jogar bola, do que subir num pé de árvore. É a alegria de ter os seus pecados perdoados. E é essa alegria que almejamos para as nossas crianças. A alegria que vem do céu e que enche o coração com a presença de Deus. Nos leve em paz, Senhor, para os nossos lares. E que possamos sair daqui, debaixo do teu toque, e transformados pelo teu Espírito, cientes de que a batalha espiritual é real, que Satanás está se opondo, Senhor. Mas que, se plantarmos no Espírito, temos um Pai grande, amoroso, misericordioso, que nos protege desse inimigo cruel que é Satanás. Em nome de Jesus, Senhor, nos despede em paz e nos concede o fruto do Espírito Santo para vivermos uma vida cheia do Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Saúde, Fernão, cumprimento santo. Diga para você mesmo. Quem planta